Quero te propor um experimento. Feche os olhos e imagine que você acabou de alcançar tudo o que deseja. Você tem dinheiro? Liberdade? Reconhecimento? Você não precisa mais pedir ajuda nem justificar suas decisões. Agora observe quem aparece na sua mente. Quem fica feliz? Quem se incomoda? Quem faz um comentário disfarçado de piada? Quem começa a te lembrar de como você era antes? Sua mente já conhece essas respostas. Ela estudou durante anos cada gesto, cada silêncio e cada mudança de tom. Por isso, ela pode barrar seu crescimento antes do conflito surgir. Ela prefere arruinar uma oportunidade real a correr o risco de perder uma relação já conhecida. O cérebro é capaz de construir uma prisão perfeita e depois se parabenizar por ter te mantido seguro. Mas aquilo que chama de segurança talvez seja apenas uma vida desenhada para não incomodar ninguém. E quando finalmente entende isso, descobre uma verdade difícil de esquecer. Nem todos querem te ver rico. Alguns querem te ver bem, mas não melhor do que eles. Eles vão te apoiar enquanto seus sonhos continuarem pequenos, inofensivos e fáceis de comentar durante o jantar. Mas quando você começar a cobrar mais, pensar diferente ou parar de pedir permissão, algo vai mudar. Vão dizer que você ficou arrogante, que o dinheiro te mudou, que antes você era mais humilde. Curiosamente, ninguém costuma se preocupar com a sua humildade quando você está pagando contas com ansiedade. A preocupação surge quando você não precisa mais da aprovação deles. Jacobo Greenberg propôs que a realidade que experimentamos não depende apenas do que existe fora, mas também da estrutura interna a partir da qual a percebemos. E essa estrutura não se formou em isolamento. Também foi moldada pelas pessoas cuja aprovação você aprendeu a precisar. Sua mente sabe disso. Sabe que crescer pode alterar amizades, relacionamentos e hierarquias familiares que ficaram intactas por anos. Por isso, uma parte de você deseja prosperar, enquanto outra pisa no freio pouco antes de conseguir isso. Não por falta de talento. Por medo do preço social de deixar de ser quem todos esperam. E aqui surge uma possibilidade muito mais incômoda do que o medo do fracasso. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o dinheiro não permanece na sua vida. Não se trata de se proteger de perdê-lo. Você está se protegendo das pessoas que poderia perder se conseguisse mantê-lo. Mas, antes de continuar, pare o movimento automático da sua mão. Não deslize a tela. Coloque ambos pés no chão e pense por 5 segundos na última oportunidade que você recusou, abandonou ou minimizou por medo do que os outros pensariam de você. Talvez você tenha dito que não era o momento, que você não estava preparado, que você precisava ser realista. Mas talvez você só estivesse tentando continuar sendo reconhecível para pessoas que se acostumaram com a sua versão menor. Greenberg sugeriu que o observador participa da experiência que chama de realidade. Então observe com honestidade quem está tomando suas decisões, seu verdadeiro desejo ou o medo de deixar de pertencer. Se hoje você escolher não se trair mais para ser aceito, deixe esta frase nos comentários. Não vou perder minha vida para manter ninguém por perto. Algumas pessoas podem se afastar quando você mudar. A verdadeira tragédia seria que, para mantê-las por perto, quem acabasse desaparecendo fosse você. Em sua teoria sintérgica, Greenberg tentou explicar como a atividade cerebral se transforma em experiência consciente. Ele sugeriu que o cérebro cria um campo neuronal e que a interação desse campo com uma estrutura fundamental do espaço, que ele chamou de látice, participa da criação da realidade perceptual. Era um modelo ambicioso e controverso, não uma verdade comprovada. Mas sua pergunta central continua sendo inquietante. Quanto do que chamamos de realidade pertence ao objeto e quanto pertence à forma como organizamos ao percebê-lo? Uma mesa não desaparece quando você fecha os olhos, mas sua experiência com ela sim. Para vê-la, são necessários luz, atividade nervosa, integração cerebral e um observador. Greenberg levou essa diferença até as últimas consequências.
O cérebro não seria uma janela transparente, mas sim uma estrutura que organiza informações até produzir o mundo tal como aparece diante de nós. Agora aplique essa ideia ao dinheiro. Um número pode representar liberdade para uma pessoa e perigo para outra. Pode significar oportunidade, dívida, poder, vergonha, segurança ou conflito. O número é o mesmo. A experiência não. O que muda é a estrutura a partir da qual cada observador a interpreta. Aí está a primeira revelação. Você não responde apenas ao dinheiro. Você responde ao significado que a sua percepção construiu sobre ele. Pense no dinheiro como uma pessoa que visita sua casa. Você abre a porta e diz que deseja vê-lo, mas mantém os braços tensos. Você oferece um assento, embora observe cada movimento com desconfiança. Você pede para que ele fique, mas, em silêncio, teme que a presença dele provoque discussões, que os outros julguem você ou que, mais cedo ou mais tarde, ele volte a abandonar você. A pessoa perceberia a contradição. O dinheiro não pode perceber isso. Você sim. E sua conta bancária também não precisa desenvolver consciência para te causar uma crise existencial. Basta ela mostrar um número numa segunda-feira de manhã. Essa contradição modifica suas decisões. Faz com que você evite olhar uma conta até que o problema cresça. Que você baixe o preço antes que questionem seu preço. Que você rejeite uma oportunidade porque a responsabilidade te intimida. Que você gaste impulsivamente para aliviar a tensão. Ou que você confunda prudência com paralisia e ambição com culpa. Não é o dinheiro se retirando ofendido. É a sua realidade econômica tomando forma através de uma percepção que seleciona, interpreta e responde. A diferença é decisiva. O dinheiro não possui consciência, mas a forma como você o percebe muda o que você vê e faz. O mundo não obedece automaticamente aos seus pensamentos, mas seus pensamentos, emoções e ações participam do mundo que você é capaz de habitar. Para Greenberg, a percepção implicava um processo de organização. O cérebro recebe uma enorme complexidade e constrói uma experiência coerente. Nós não percebemos cada dado disponível. Nós percebemos uma configuração. Algo fica em primeiro plano e algo desaparece ao fundo. Quando você está dominado pela escassez, acontece algo parecido. A atenção se fixa na ameaça imediata. Uma conta ocupa todo o horizonte. Uma rejeição parece provar que nenhuma porta vai se abrir. O sucesso de outra pessoa deixa de ser apenas informação e passa a ser uma acusação. Sob essa organização, pode haver alternativas bem na sua frente e, mesmo assim, elas ficam fora da sua experiência relevante. Não porque uma força invisível as esconda, mas porque a percepção sempre seleciona. Guarde essa ideia, porque em breve ela vai explicar por que algumas pessoas sabotam uma oportunidade exatamente quando acham que estão indo atrás dela. Aqui muitas ideias sobre abundância se confundem. Imaginar milhões enquanto evita uma conta ou uma decisão difícil produz uma experiência dividida. Lá em cima aparece uma frase otimista. Abaixo, continua intacta a organização que transforma o dinheiro em ameaça. A coerência, então, não consiste em sentir alegria o tempo todo. Consiste em que o que você observa, o que você aceita e o que você faz deixem de se contradizer. Mas de onde surge essa contradição? Antes de compreender juros ou investimentos, você já tinha visto rostos mudarem ao falar de dinheiro. Talvez você tenha ouvido que nunca bastava. Talvez você tenha aprendido que cobrar era abusar, que ter demais tornava as pessoas más, ou, no extremo oposto, que sem dinheiro você não valia nada e perder era imperdoável. Não foi necessário que ninguém te apresentasse uma teoria. Bastou repetir cenas. O medo fez o resto. É um funcionário extraordinário. Chega antes de todo mundo, trabalha de graça e nunca pede férias. O problema é que ele também toma decisões. Decisões que ninguém pediu para ele tomar. Com o tempo, essas cenas deixaram de parecer aprendizados e começaram a parecer realidade. Essa é uma das operações mais poderosas da percepção.
ocultar seu próprio processo. Nós não vemos o filtro. Vemos o mundo através dele e acreditamos que o mundo é exatamente assim. Greenberg se interessou justamente por esse enigma. Se a experiência é o resultado final de uma organização extraordinariamente complexa, o observador costuma confundir o resultado com a origem. Ele vê um mundo já construído e esquece que participa do processo. Com o dinheiro, isso acontece todos os dias. Alguém pensa: não posso pedir essa quantia porque ninguém pagaria. Parece uma descrição objetiva, mas talvez contenha uma memória de rejeição, uma expectativa aprendida e uma interpretação que ainda não foi colocada à prova. Outra pessoa recebe uma quantia inesperada e pensa: preciso gastá-la antes de perdê-la. Parece uma decisão espontânea, mas pode ser uma maneira de voltar rapidamente a um estado conhecido. É como viver com um editor invisível. Esse editor corta as oportunidades que parecem grandes demais, intensifica os sinais de perigo e mantém cada cena que confirma a velha história. Depois ele te mostra o filme finalizado e diz: esta é a realidade. E como você nunca vê o material descartado, você acredita nele. Mas o editor tem uma fraqueza. Ele não consegue trabalhar igual quando é observado. E é aí que a proposta de Greenberg deixa de ser uma ideia abstrata e se torna uma ferramenta incômoda de tão prática. Aqui aparece o conflito central. Você deseja uma realidade econômica diferente, mas continua observando a partir da mesma organização que produziu a experiência anterior. Você pode trabalhar mais, repetir afirmações e visualizar um número toda manhã. No entanto, se no momento de receber, negociar, aprender ou decidir, o mesmo observador contraído reaparece, o filme volta a ser editado da mesma forma. Por isso o esforço nem sempre transforma. Às vezes ele deixa o padrão mais eficiente. Uma pessoa pode agir a partir da clareza ou do pânico. De fora, ambas parecem ativas. Por dentro, uma explora e corrige. A outra corre sem olhar. Isso muda as perguntas, os riscos que avalia e o tempo que mantém uma estratégia. A teoria sintérgica usava sintergia para falar de coerência, organização e densidade informacional. Sem transformá-la em uma fórmula financeira, deixa uma pergunta útil. Quão coerente é a sua experiência quando você pensa em dinheiro? Talvez uma parte de você queira crescer, enquanto outra associa crescer com perder afeto, ou uma busca liberdade, enquanto outra espera que um número cure um vazio. A experiência se fragmenta porque cada parte empurra o comportamento em uma direção diferente. Não porque o dinheiro tenha uma vibração ruim. E agora surge o erro mais caro do processo. A maioria tenta eliminar essa contradição assim que a sente. Ele faz uma meditação, alcança certa calma e acha que mudou. Deveria. Depois ele acessa o banco. Chega uma cobrança inesperada ou um cliente recusa uma proposta. O corpo se contrai. Então você repete mais forte: eu sou abundante. Tudo flui para mim. Se o desconforto permanecer, conclua que praticou errado ou que precisa acreditar com mais intensidade. Mas esse momento de contração não interrompe a prática. Esse momento é a prática. A reação que surge diante de um valor real contém mais informações do que a emoção produzida durante uma visualização confortável. É o instante em que o editor invisível deixa marcas. Se você as esconde, perde a chance de ver como ele constrói sua experiência. Uma conta inesperada pode parecer uma autópsia financeira feita sem anestesia. Ainda assim, o objetivo não é sorrir diante do cadáver. É descobrir o que realmente morreu. Uma possibilidade objetiva ou a sensação de controle que você achava que tinha. A meditação ocupou um lugar importante no trabalho de Greenberg. Entre suas propostas estava a meditação autoalusiva, voltada para esta observação do conteúdo da experiência e do próprio observador. A chave não era substituir imediatamente uma percepção desagradável por outra mais bonita.
Era ampliar a consciência até incluir aquilo que aparecia e também o ponto a partir do qual estava sendo observado. Aplicado ao dinheiro, isso muda completamente o exercício. Você já não pergunta apenas, como posso sentir abundância? Você pergunta, quem sou eu quando esse valor aparece? Que parte da experiência estou transformando em realidade absoluta? O que deixo de perceber quando sinto medo? Essas perguntas não fazem dinheiro cair do céu. Elas fazem algo mais incômodo e útil. Elas devolvem visibilidade ao processo que estava decidindo em segredo. E quando esse processo se torna visível, surgem duas correções. A segunda parece mais simples, mas é onde a maioria cai novamente na mesma armadilha. Uma frase positiva na boca e o pânico perfeitamente vivo no peito. Aqui estão as duas mudanças que podem transformar a relação. O primeiro é parar de praticar só quando você está tranquilo e começar a se observar quando o padrão se ativa. Escolha um momento específico e recorrente, conferir o saldo, enviar um orçamento, cobrar uma dívida, receber uma fatura ou ouvir uma conversa sobre ganhos. Esse será seu laboratório. Da próxima vez, não tente se sentir rico, nem dramatize o desconforto. Pare e registre. O que muda primeiro no corpo? Que conclusão aparece sem provas? O que você quer fazer para fugir dessa sensação? Depois adicione uma pergunta. Estou observando um fato ou a interpretação que minha história construiu sobre esse fato? O saldo é um fato. Nunca vou sair disso. É uma interpretação. Um cliente disse que não. Ninguém vai pagar o que eu valho. É uma interpretação. O preço aumentou. Jamais poderei ter algo assim. Uma previsão que virou realidade aparente. Separar o fato da construção não elimina o problema, mas abre espaço. E onde antes havia apenas uma resposta automática, começa a existir escolha. Não subestime esse espaço. Uma decisão diferente quase nunca entra arrombando a porta. Primeiro, ela aparece como uma pausa de 2 segundos, na qual o velho padrão ainda grita, mas já não tem mais o microfone só para ele. A segunda mudança é abandonar a emoção perfeita e buscar coerência entre percepção e ação. Você não precisa sentir entusiasmo se está com medo. Você precisa reconhecer o medo sem entregar o controle absoluto a ele. A coerência pode soar assim. Esse número me assusta e mesmo assim vou analisá-lo com precisão. Tenho medo que rejeitem meu preço e mesmo assim vou justificá-lo com clareza. Ainda não sei administrar esse valor e por isso vou aprender antes de arriscá-lo. Observe a diferença. Não há encenação. Não se nega a experiência nem a transforma em destino. Você inclui o que sente e adiciona uma ação compatível com a realidade que deseja construir. Isso é muito mais profundo do que repetir, sou milionário. A frase tenta pular da carência para um resultado imaginado. A coerência trabalha com o ponto exato em que você se encontra e reorganiza o próximo passo disponível. Agora sim, fale com o dinheiro como se fosse uma pessoa. Faça isso uma vez, sem enfeites. Pense que está sentado à sua frente. Não como um Deus, um juiz ou um salvador. Como uma presença que participou de decisões, perdas, conflitos e desejos ao longo da sua vida. Pergunte a ele, o que você representa para mim? Não responda rápido demais. Talvez apareça segurança. Talvez liberdade. Talvez aprovação, poder, perigo ou a promessa de que algum dia, finalmente, você será suficiente. Essa última resposta importa porque, se você espera que o dinheiro comprove o seu valor, cada número vai se tornar um veredito. Nunca será apenas informação. Depois admita o necessário. Eu te temo. Eu te persigo. Eu te rejeito quando outros te têm. Eu te gasto para não me sentir pequeno. Preciso de você para resolver algo que não depende de você. Não procure a frase mais positiva. Procure a mais verdadeira. A verdade pode ser menos elegante do que uma afirmação espiritual, mas tem uma vantagem. Ela não se desintegra quando chega à próxima conta. As frases bonitas geralmente morrem jovens.
Algumas nem sequer sobrevivem ao login do banco. Enquanto você fala, observe quem está ouvindo dentro de você. Este é o ponto de virada que liga o exercício à questão de Greenberg. O objeto de observação não é apenas o dinheiro. Também é o observador que atribui um significado a ele. Depois, mude a relação com uma frase que você possa sustentar sem se enganar. Você não é a minha identidade. Você é uma ferramenta de troca, escolha e responsabilidade. Complete o exercício com uma ação nas próximas 24 horas. Registrar uma despesa. Enviar uma proposta. Investigar uma opção. Corrigir um preço. Assim, a nova percepção não fica presa à imaginação. Essa parte geralmente é omitida. O observador participa, mas não controla todas as condições. Existem economias, perdas, acaso e decisões de outras pessoas. A consciência não apaga esses fatores. Ela pode alterar a relação a partir da qual você responde a eles. A diferença parece pequena até que se repete. Quando você separa um fato de uma interpretação, recupera a informação. Quando você permanece diante de um número desconfortável, amplia o que pode observar. Quando você age sem negar o medo, percebe que não precisa esperar que ele desapareça. Aos poucos o editor muda. E quando o editor muda, a mesma cena pode levar a uma decisão completamente diferente. O que vem a seguir pode parecer pequeno, mas é o ponto em que a prática começa a tocar o mundo real. Onde antes só havia ameaça, surge uma pergunta. Onde havia vergonha, aparece um dado. Onde a rejeição parecia uma sentença, ela se torna um feedback. Onde uma oportunidade parecia reservada para outros, começa a ser vista como uma habilidade que pode ser estudada. Isso não garante que você será milionário. Nenhuma teoria séria pode prometer isso, mas ela transforma as condições internas com as quais você reconhece e percebe oportunidades. Você negocia, corrige erros e sustenta decisões. E essas condições, de fato, influenciam qualquer resultado econômico. Além disso, se alguém promete milhões garantidos por repetir uma frase, é melhor proteger a carteira. A iluminação pode esperar. O golpista quase nunca. Agora coloque uma mão sobre o peito e pense em um valor específico que você deseja alcançar. Não precisa ser razoável nem grandiosa. Precisa ser significativa para você. Observe a primeira resposta. Expansão ou contração? Não corrija. Não julgue. Apenas reconheça que essa sensação não é uma profecia. É informação sobre a forma como sua experiência está sendo organizada neste momento. Deixe uma palavra nos comentários. Expansão ou contração? Não para declarar quem você é, mas para marcar de onde você começa a observar. Agora, diga ao dinheiro uma frase honesta. Depois, pergunte a si mesmo qual pequena ação tornaria essa frase coerente com a sua vida real. Talvez você perceba que o dinheiro nunca foi quem precisava te ouvir. A pessoa que precisava ouvir era aquela que aparecia dentro de você toda vez que o dinheiro entrava na conversa. Porque a pergunta final não é se você pode obrigar a realidade a te dar o que deseja. A pergunta é se você consegue observar com clareza suficiente a realidade que constrói antes de agir nela. Greenberg dedicou seu trabalho a explorar essa fronteira. O lugar onde atividade cerebral, percepção e consciência se tornam experiência. Sua teoria deixou perguntas em aberto e propostas controversas, mas também uma intuição difícil de esquecer. O percebido e quem percebe não podem ser separados com tanta facilidade como supomos. Talvez por isso mudar sua relação com o dinheiro não comece ganhando mais. Comece enxergando com mais clareza. Enxergando o medo sem confundi-lo com o futuro. O número sem transformá-lo em identidade. A oportunidade sem apagar o risco. E ao observador enquanto constrói e responde. Então o dinheiro deixa de ser um inimigo que você persegue ou um salvador ao qual você suplica. Ele se torna uma parte da realidade com a qual você pode se relacionar de maneira consciente.
E quando esse relacionamento muda, o universo não muda magicamente. Muda o que você pode ver dentro dele. Muda o que você é capaz de sustentar. Muda a decisão que você toma quando a velha história volta a Jambalar-Nisapá. E às vezes uma realidade econômica completamente diferente começa exatamente aí. Não quando o dinheiro, enfim, te ouve, mas sim quando você para de obedecer sem perceber tudo o que aprendeu a dizer sobre ele.